mas ontem eu tive a oportunidade de comentar o sorteio, né? Junto com o Grafite e o Dandan. Nós fizemos o sorteio ontem, transmitimos para o GE e para o Globoplay. E essa fala racista do Alejandro Domingues de hoje, ela é a soma de uma sequência de situações equivocadas dele ontem, inclusive, no sorteio. Ele começa, né? A primeira palavra é dele e ele faz um teatro, um tremendo circo. Eu chamei de circo, um teatro, como queiram, para abordar assuntos muito relevantes, muito sensíveis e muito sérios, né? Como a morte do Esquerdo. E, na sequência, os casos de racismo, como o recente envolvendo o Luigi, jogador do Palmeiras, e a decisão da Leila Pereira em não estar presente no sorteio da Libertadores ontem. E a fala foi muito problemática, né? Porque quando ele abre falando do Esquerdo, ele fala sobre ele, né? Ele lamenta o fato dele não estar no velório do Esquerdo. Ele fala sobre ele. E aí, na sequência, ele emenda em português, numa tentativa de falar em português, para falar sobre o racismo. E o que eu achei um equívoco ainda maior, porque quando você fala em português, você fala só para nós brasileiros, né? Ou na maioria ali para nós brasileiros. E quem mais precisa ouvir nesse momento sobre o racismo são todos os outros que compõem a Conmebol e que ignoram os casos de racismo que a gente vive há anos aqui, né? Não é uma coisa recente, infelizmente, é uma coisa que existe há anos. E ele usou um português e ele ficava embargando a voz, aí ele colocava uma certa emoção no que ele estava falando para falar sobre o racismo, decorou uma meia dúzia de frases clichês para montar esse grande circo que termina com essa frase racista dele hoje, comparando o Brasil e a Libertadores ao filme do Tarzan. E aí, rapidamente, quando ele vai encaminhando para falar sobre as ações que a Conmebol faz em relação ao racismo, que é um total de 0 ações, né? Ela não faz absolutamente nada, ela lucra com isso, na verdade, ela lucra com o racismo. Ele muda de sorriso, ele faz um sorrisinho, então agora vamos falar de coisa boa. E aí começa a falar sobre o dinheiro, sobre o alcance da última final da Libertadores, da premiação que vai aumentar, acho que para 24 milhões. Ou seja, foi um tremendo circo, esfregando na cara de todo mundo, de vários dirigentes brasileiros que estavam lá ontem. E eu tenho, assim, muita vergonha se algum presidente de clube brasileiro estiver usando o caso do racismo do Luigi e a manifestação da Leila para surfar nessa onda, mas não no sentido de brigar pelo racismo, de usar a lacuna deixada pela Leila para tentar se aproximar da Conmebol. Eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo, porque é o que estava aparecendo ontem pelas conversas de bastidores envolvendo ali o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Porque a luta racista que a gente fala aqui, ela não é uma luta do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, do Seleção Sport TV, ela é uma luta do Brasil. E a gente, nós, como agente transformador através do esporte, a gente tem um papel fundamental de falar sobre racismo e de lutar contra ele, seja em qualquer esfera. E a Conmebol não só não luta contra o racismo, como ela estimula que o racismo aconteça. Como ela faz um papelão, como ela fez ontem com o Alejandro Domingues. Foi vergonhoso, eu fiquei com vergonha. Quem montou o roteiro para ele deveria ser demitido. Eu imagino que seja alguém dele, inclusive, né, que não entende sobre o racismo. Foi muito vergonhoso, assim. Tinham 2 apresentadores, um apresentador de língua falando em castelhano e uma outra brasileira, nossa colega a Helena Calil, e ele com aquele papelão ridículo falando em português para falar de racismo e termina com essa fala hoje, que é uma fala racista, que só corrobora com o pensamento da Conmebol em relação ao que a gente vem vivendo nesses últimos tantos anos nas competições que são promovidas por ela. Ana, você tocou num ponto que eu confesso eu não tinha pensado e é muito importante, que é o fato dele falar em português quando os problemas de racismo no continente estão acontecendo também, porque em português eles acontecem também, né? Mas quando envolvem xingamentos a brasileiros, eles são problemas ditos em espanhol, né? Como aconteceu agora com o Luigi. E assim, eu não estou querendo dizer que a gente é perfeito, a gente não tem problema, muito pelo contrário. Ontem eu estava comentando que torcedores do Flamengo, quando o Luigi foi bater um pênalti, gritaram chorão para ele. Colocaram o clubismo na frente do combate ao racismo, que é um combate de todos. Lá, os poucos torcedores do Flamengo que estavam no estádio. Recentemente, a gente teve racismo de um vice-prefeito do interior de São Paulo contra um funcionário do Palmeiras. Então, a gente tem muitos casos de racismo aqui também. Mas, pelo menos, me parece que o Brasil discute esse assunto mais abertamente, quando eu falo aqui do futebol. A gente não joga para debaixo do tapete, a gente não finge que isso não existe. E já eu mostro tudo isso, mas eu acho que é importante a gente
Eu vou mostrar agora, para você que está em casa entender. O discurso dele em português, ontem, citado pela Ana, foi esse aqui que a gente coloca na tela. O racismo é um flagelo que não tem uma origem no futebol. Tem uma origem nas sociedades, mas afeta ao futebol. A Conmebol é sensível a essas realidades. Como podemos não ser sensíveis à dor do Luigi? Nosso desafio é sermos juntos, como aqueles que não são responsáveis por esses atos. A Conmebol aplica sanções e faz tudo o que está a seu alcance para mudar essa realidade. Mas isso não é suficiente. Eu quero anunciar que a Conmebol decidiu convocar as autoridades de governos de todo o continente e as associações membros com o objetivo de estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea a qualquer expressão de discriminação e violência. Bom, não é verdade que a Conmebol faz tudo o que poderia. A CBF enviou um ofício, inclusive, perguntando por que o jogo não foi paralisado, Palmeiras e Cerro, como prevê o protocolo da FIFA quando você tem manifestação racista no estádio. Não fez. A Conmebol aplicou uma multa de $50 mil ao Cerro, que equivale a metade da multa aplicada, metade mesmo, quando, por exemplo, um clube atrasa em 1 minuto o retorno para o segundo tempo. Se você atrasar 1 minuto o retorno para o segundo tempo, você é multado em $100 mil. Isso rende o dobro da multa por racismo. A CBF, por exemplo, solicitou que a Conmebol excluísse o Cerro Porteño da competição, que era algo quase simbólico, já estava em reta final da competição. A Conmebol não tomou essa atitude, inclusive. Então, não é verdade que a Conmebol faz tudo o que pode. E a fala dele de hoje, né, isso foi exibida ontem na cerimônia do sorteio, e hoje a fala dele que está repercutindo, principalmente aqui no Brasil, é essa daqui que a gente exibe para vocês. Imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Bom, ela foi dita ontem, hoje ela ganhou as redes. Tarzan sem chita, para você que por acaso não pegou a referência, é essa daqui, ó. Tarzan, um homem branco, que é enviado, aliás, que se perde na África, cresce na África, e essa é a chita. E este homem branco, ele tem poderes que nem os africanos, que estão há milhares de anos na África, têm, que é falar com os animais, ser um ser da selva. Aliás, os africanos eram os bandidos do filme Tarzan, do personagem Tarzan. Ele era o bonzinho, o mocinho, né? E a chita é tipo o mascote dele. Foi essa analogia que ele fez para falar da importância do futebol brasileiro hoje. Olha, pediu desculpas, soltou uma nota, o assunto está ganhando as redes sociais no Brasil, né? Tá em todos os portais, está nas redes sociais, é um assunto, é um absurdo, é uma fala inacreditável. E aí ele soltou uma nota pedindo desculpas hoje. Mas fica o registro da... A gente pode plugar a nota dele pedindo desculpas? Mas fica o registro da espontaneidade dele fazendo essa analogia do futebol brasileiro comparado à chita do Tarzan. Ramon, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, meu amigo, Ana, Paulo, todos que estão com a gente. Primeiro, um dia triste, né? Sou Vladimir Marques, acabou falecendo, toda a minha solidariedade, né? A família, que ele descanse em paz também. E assim, cara, um discurso esdrúxulo para mim, por parte do seu Alejandro Domingues. Eu estava em casa assistindo, obviamente, o sorteio e eu dei risada, quando ele começa a falar em português. E aí você falou a palavra que eu ia citar na próxima fala dele do Tarzan Chita. Espontaneidade. Ali era ele. Né? No discurso, a pausa, a voz embargada, a tentativa de se emocionar, pelo menos a mim, já acho que a Ana e a você, não sei o Paulo ainda vai falar. Não convenceu a gente, né? De que foi, de fato, um discurso, uma atitude para que ele quisesse ou queira mudar alguma coisa em relação ao racismo e tudo que a gente sofre no futebol sul-americano. Eu não espero mais nada dele.
Eu juro que, como jornalista, eu sempre dou o benefício da dúvida, eu tento ser o mais justo possível, eu tento criticar sem humilhar a pessoa, nem sempre a gente consegue. E eu não consigo achar nada que possa amenizar, sinceramente, eu fiquei refletindo. Não, mas pode ter algum contexto, pode ter... O contexto é péssimo, porque eu já citei o que é a história do personagem Tarzan, e isso, inclusive, eu aprendi vendo o Muhammad Ali falar. Ele que tem vídeos viralizados na internet sobre isso, o absurdo que é o homem branco ir para a África e ensinar os africanos como lidar com os animais e combater os africanos, né? E ele fala com os animais, os africanos que estão lá não falam. Então, assim, aprendi vendo o Muhammad Ali. Então, assim, eu procuro, assim, justificativa para a fala dele e não consigo achar nada mesmo, que possa amenizar essa declaração péssima que ele deu. E a nota de desculpas veio depois que o assunto ganhou as redes no Brasil, né? Então ele fez uma longa nota em relação a minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. Pode ser um ditado no Paraguai, por exemplo, muito utilizado. No Brasil eu desconheço, assim, alguém que use. Nunca ouvi esse ditado. Também nunca ouvi. Pode ser. Ainda assim, há muitos ditados de cunho racista, sexista, homofóbico, machista, que a gente deixa de usar justamente por serem péssimos. E é o caso da analogia péssima que ele fez hoje. Tudo bom, seu Paulo Nunes? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, André, Aninha, Ramon, boa tarde a todos. Você falou tudo aí agora. Eu acho que o presidente, né, de uma confederação tão importante como é a Conmebol, ele tem a oportunidade única, né, de poder mudar isso. Mudar isso com atitudes, né? Não só com a gente fala de notas aqui há muito tempo, né? E quando você vem uma punição como essa que você falou sobre $50 mil, não é uma punição, né? Como se diz aqui, é um passa-pano numa situação tão grave. André, na minha época como jogador, e acho que na época do Ramon também, como vocês trabalhavam, a gente passou por muito por isso. Muito. E assim, a gente vai evoluindo. Quem quer evoluir, né? Quem quer aprender. Vai evoluindo, né? Atletas, jogadores, direção, coordenadores, staff dentro do campo, repórteres, né? Jornalistas. E você vai evoluindo, vai aprendendo, você vai se ajustando ao tempo que vai se apresentando. Então, assim, tudo aquilo que a gente fazia na época de 90, de 80, não cabe mais hoje. É esse o seu ponto. E aí, a gente que, assim, eu me boto como um exemplo. Eu que não tenho uma cultura ou uma inteligência do tamanho de um presidente de uma confederação, eu me policio para aquilo que eu vou passar e expressar para fora. E aquilo que eu sinto. Então, assim, cada dia eu vou aprendendo na TV, eu vou aprendendo em ler, eu vou aprendendo em histórias, para mim, para os meus filhos, para minha neta. Então, o que eu sinto de bom na minha vida é que eu sempre vou evoluindo. E esses caras têm um poder... o poder, o instrumento e a ferramenta para mudar essa situação. E eles, ao contrário, eles vão piorando. A cada nota, a cada entrevista, o Ramon, você falou, é claro, o que ele falou ali é o que ele pensa.